Passamos a palavra ao professor Luiz Leduino. Bom dia a todos. Bom dia, cumprimentar o professor Albertoni, nosso reitor, Lucas, representando o MEC, Fabrício, os colegas de Fonaprace, pró-reitor da Federal do Mato Grosso, todos os colegas presentes. Também cumprimento os colegas que estão nos assistindo pela internet. Esse evento é transmitido ao vivo. A gente acredita que tem uma grande audiência em todas as IFES, porque houve, como todos sabem, um grande número de interessados em se inscrever no seminário. Porém, por limitação de espaço, de que essa sala tem uma capacidade para um pouco mais de 50 pessoas, a capacidade se esgotou e a gente, como solução, adotou essa transmissão ao vivo. Então, cumprimentamos também aos que estão nos assistindo e já deixo uma recomendação que sempre a gente procure usar o microfone para que as pessoas que estão nos assistindo possam nos ouvir. Dizer que é uma honra recebê-los aqui na Unifesp, para discutir um tema tão importante que é a atenção à saúde dos nossos estudantes, e com temas que vão desde o álcool e drogas, que é a primeira vez que o professor Ronaldo Laranjeira vai nos falar um pouco do que pode ser feito, da importância de ter políticas de combate ao uso de álcool e drogas nas nossas IFES. Então, agradeço ao professor Ronaldo Laranjeira. Em seguida, teremos uma mesa com o representante do Ministério da Saúde do MEC para discutir a relação da saúde do estudantil SUS. À tarde, nós teremos uma série de experiências, 6 universidades contando suas experiências de políticas de atenção à saúde. E, no final, uma mesa redonda para fazer um balanço do evento. E amanhã nós temos a reunião do GT Saúde do Fonaprace. O objetivo principal desse primeiro seminário, a gente acredita que é só o primeiro e faremos outros, é subsidiar o trabalho desse GT que visa formular políticas de atenção à saúde do estudante. Então, é um evento que nos anima muito, o interesse foi muito gratificante. Dizer, ao longo do dia a gente vai dizendo aqui a programação do almoço, do jantar, dizer que quem tiver condições de ficar um pouco mais e passear, aqui no raio de 300 metros nós temos várias atrações muito interessantes. Aqui atrás fica a Cinemateca Brasileira, espaço 5 minutos caminhando. Do lado nós temos o novo Museu de Arte Contemporânea do Estado de São Paulo, um prédio projetado pelo Niemeyer. Atravessando a passarela, 200 metros, nós temos o Parque do Ibirapuera, com todos os seus museus, Oca, todas as obras muito próximas. Então, é uma região privilegiada que também permite vocês conhecerem lugares muito interessantes da cidade de São Paulo. É isso, sejam bem-vindos. Bom seminário a todos. Passamos a palavra ao pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência da Universidade do Mato Grosso e coordenador nacional da Fonapra, professor Dr. Fabrício Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Professor Albertoni, muito obrigado pela acolhida, pela recepção. Companheiro Lucas Ramalho, do Ministério da Educação, tanto tem olhado para as questões da assistência estudantil, que é um grande parceiro nessa luta nossa. Professor Luiz Leduino, pró-reitor da Unifesp, nosso companheiro de coordenação, e a quem eu antecipadamente agradeço pela organização do evento, pela qualidade, e demonstrando que o Fonaprace adotou uma perspectiva dos seminários um pouco mais contidos, para a gente poder discutir mais profundamente, com maior zelo e cuidado, os assuntos que nos pautam. Então, essa será uma tônica na nossa condução, né, dentre os vários assuntos que entendemos ser estratégicos para o desenvolvimento da assistência estudantil, da vivência universitária, da vivência qualitativa dos estudantes. E, para começar, o Seminário de Saúde, ele abre com toda essa perspectiva, né, um seminário muito qualitativo, que nós esperamos com muita sinceridade olhar, achar estratégias e cuidados para que a gente possa, de maneira muito concreta, estabelecer alguns paralelos em relação à condução da qualidade da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão e da qualidade da saúde dos estudantes.
Então, quero cumprimentar todos os pró-reitores, aos integrantes das pró-reitorias que estão representando as suas pró-reitorias. O professor Leonino falou da procura intensa que foi para o seminário, então acho que é uma fórmula que vai dar certo, né, que a gente pretende aprofundar. E desejar a todos muito sucesso, muito cuidado, né, entre hoje e amanhã, para que os assuntos que a gente possa levantar e trabalhar sejam dinamizados de forma mais correta e qualitativa possível. Tá bom? Trabalho a todos, um grande abraço. Passamos a palavra ao senhor Lucas Ramalho, representante da CESUMEC. Bom dia a todas e a todos. E primeiramente cumprimentar a mesa, a pessoa do professor Leonino, a pessoa do professor Fabrício, na pessoa do reitor Albertoni. E queria parabenizar a organização do evento. Acho que a direção do Fonaprace tem adotado uma estratégia muito interessante de discutir os eixos temáticos que compõem a assistência estudantil de forma separada, né, de forma a aprofundar os debates. Então, eu queria parabenizar e cumprimentar a Unifesp por estar organizando e aceitando o desafio de preparar esse evento. Né, o último que teve foi um evento para discutir toda a política de esporte, né, na qual eu, infelizmente, não pude participar. E agora, no segundo tema sobre saúde, que eu acho que é extremamente pertinente discutir esses temas. Né, então, queria registrar aqui a satisfação da CESU, primeiro em ser convidada a participar desse processo e parabenizar então a coordenação do Fonaprace por essa estratégia. Eu acho que bastante acertada, é a oportunidade de criar acúmulo, né, de refletir sobre esses assuntos e a gente conseguir tornar mais robusta a nossa política de assistência, que, embora seja antiga, ela é recente em termos de consolidação orçamentária, em termos de normativos e decretos, etc. A assistência estudantil foi muito executada no âmbito das próprias universidades e hoje o governo federal tem um próprio, então a gente precisa avançar e consolidá-la mais. E eu acho que a Fonaprace é um grande parceiro e tem contribuído muito nesse processo. Queria registrar aqui a nossa honra e o orgulho de participar um pouquinho desse processo. Né? Queria registrar também a honra que é poder vir à Unifesp e que foi a casa onde atualmente a nossa ministra de Políticas para as Mulheres está à frente, né, a professora Eleonora, grande parceira nossa também na política de extensão universitária, da qual também tem o desafio de coordenar dentro do Ministério da Educação a nossa política de extensão. E foi um motivo de muita satisfação também saber que a nova ministra saiu aqui da Unifesp, né, uma universidade, uma instituição que é referência na área da saúde, também agora é referência nas políticas para as mulheres, aí, uma grande figura, um grande quadro aí da nossa República. Eu estou muito orgulhoso de poder vir aqui na instituição que preparou a professora Leonora. Né? Dito isso, eu queria desejar a todos um excelente debate. Quando o professor Fabrício me convidou, eu falei das minhas limitações em falar sobre políticas específicas para a saúde. É muito difícil vir falar para um público gestores da saúde, né? Um público que é bastante politizado, é um público que sabe profundamente os temas, tem um tema muito específico, a questão do SUS, né? Certamente não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, mas a gente pode fazer uma interface com a política estudantil e o SUS. Né? Certamente elas têm as suas interfaces, tanto as políticas de educação e de assistência quanto as políticas de saúde, elas se pautam para a questão da gestão democrática, né? Elas se passam também para a questão da militância, para a questão de reivindicar uma assistência, uma política como dever do Estado, né, para a saúde e para a educação, tem toda uma questão histórica de lutas, etc., de gestão democrática, de acesso universal. Certamente tem as suas interfaces. Eu acho que de repente a gente pode fazer esse diálogo, um pouco da assistência estudantil com o SUS, e será uma honra poder propor mesmo e contribuir nas nossas limitações nesse debate. Então, dito isso, em nome
do secretário Amaro Lins, meu secretário de Educação Superior. Queria desejar a todos aí um excelente debate, um excelente trabalho. Obrigado. Passamos a palavra ao magnífico reitor da Unifesp, professor Dr. Walter Manuel Bertão. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui à Universidade Federal de São Paulo. É uma honra receber um público tão seleto dentro da nossa instituição. Quero cumprimentar, não só em meu nome, como reitor da Unifesp, mas representando também o professor João Luiz, que é o presidente da DIFES, que ontem me ligou, não poderia estar presente, que eu trouxesse também aqui o apoio à palavra da DIFES, porque esse fórum também é um fórum de apoio da Associação dos Reitores das Federais, e reconhecendo assim, a importância que tem todo esse movimento. Sobretudo, quando se tem, através do SISU, uma mobilidade estudantil extraordinária em todo o país, é muito importante tudo aquilo que se pode planejar para os estudantes. Quero cumprimentar o Sr. Lucas. O Sr. Lucas tem uma atividade importantíssima no MEC, jogando em diversas posições da CESUR, ora com assunto estudantil, ora com extensão, e agora também na internacionalização está tendo um papel muito importante, um interlocutor muito capacitado que está ajudando aí a se estudar bastante essa mobilidade internacional. O Sr. Fabrício, que lidera aí com bastante experiência, vontade, ânimo, entusiasmo, né? Esse Fonaprace, e em pouco tempo já galgou assim, uma importância, uma voz muito presente, né? Dentro das nossas instituições federais. O professor Leduino, nosso pró-reitor, o mais jovem pró-reitor dessa instituição, que tem um entusiasmo enorme, traz projetos e planos extraordinários, tem já uma autoridade dentro do nosso conselho universitário, né? E vem aí com o senhor adjunto, o senhor João Alessio, também de uma experiência grande no trato com os estudantes, né? E que recentemente, apoiados dentro da experiência do professor Laranjeira, que vai ser o conferencista, que vocês vão ter depois da satisfação de ouvir, e com a sua larga experiência no trato, no manuseio e no estudo, né, do efeito das drogas e do álcool, né? Fizeram e garantiram com bastante dificuldade, mas venceram dentro do Conselho Universitário a proibição do álcool dentro da nossa instituição, em qualquer área, quer seja nas atléticas, quer seja dentro dos bares da universidade. Então, isso é uma coisa que vem trazer assim, para nós assim, já uma postura, uma posição diante de como se comportar e o que a gente deve exigir dos nossos alunos, né? A universidade só existe para poder formar as pessoas, né? Quer sejam os alunos para a vida profissional, para a comunidade, quer sejam os quadros que vão ser futuramente, como é mais ou menos uma panagem da nossa universidade, formar quadros para outras universidades, outros professores que saem daqui. Eu acho que vocês, conhecendo a tradição nossa que vem da área de saúde, nós temos 78 anos de existência da Escola Paulista de Medicina. Como ela tem, não é só o problema do curso de graduação, nós temos a maior residência médica do país, temos em treinamento 950 residentes, então temos muito uma amostra nessa área do que é mobilidade. Então, às vezes, o choque tem um residente que chega vindo lá do Nordeste e cai numa cidade como essa, né? Quer dizer assim, o problema de moradia, o problema de relacionamento, de amizade que cortou, tudo isso traz dificuldade. E a gente tem uma experiência grande nisso, inclusive já estimulado por problemas graves de suicídios, né? Então nós temos uma instituição, um local, onde o pessoal da psiquiatria atende, desde logo as pessoas que têm qualquer sinal de problema, que estão em dificuldade, né? Da mesma maneira em relação aos estudantes. Então esses núcleos de atendimento de saúde, a gente vem com uma vivência dentro, e que isso poderá ser hoje ser colocado em discussão com vocês, né? Para poder se achar assim alternativas e soluções, não digo soluções, mas possibilidades de que seja cada vez melhor o atendimento à saúde do estudante. O estudante universitário que chega é uma população saudável. Quer dizer, normalmente você vai fazer o exame admissional, vai detectar em nível de doença física quase nada. Então o cuidado é realmente o aspecto psicológico, né? É o aspecto de doenças transmissíveis e, sobretudo, como encarar o uso de álcool e droga. Então eu acho que vocês têm aí
temas importantes hoje aqui para estar discutindo, né? Seriam parados, volto a dizer para vocês, com uma experiência, acho que razoavelmente boa, para poder ser transmitida. Bom, um bom trabalho a todos. Quero cumprimentar também quem está à distância do assistindo, né, e que todos aproveitem este seminário. Muito obrigado. Então, agradecendo a participação dos professores da mesa, convido para que se dirijam, né, e convido também o professor Severino Lima, que vai conduzir a primeira conferência, que é a importância da política de álcool e drogas no meio universitário. Severino, por favor. Bom dia a todos e a todas. Para a gente fazer a discussão dessa temática de política de álcool e drogas universitário, eu convido o conferencista, professor Dr. Ronaldo Laranjeira, professor titular e coordenador da Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp. Posso falar então, professor? Obrigado, gostaria de agradecer o convite, realmente é uma honra. Gostaria de acrescentar talvez a qualificação, eu sou coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, para a área de políticas de álcool e drogas. Teve esse privilégio de receber esse financiamento do CNPq desse Instituto Nacional. Deixei também aqui alguns livros, não para todos talvez, mas já tinha deixado outra vez. Depois, quem quiser servir, tem um livro sobre o bebê que dirigiu, e tem um livro aqui sobre aconselhamento e dependência química, que dá uma visão geral sobre como fazer aconselhamento. Tem um livro novo para lançar na semana que vem sobre crack, mas infelizmente eu não tinha nenhuma cópia que pudesse trazer para vocês. Depois eu posso, pelo menos, trazer uma exemplar e deixar aí para as pessoas que quiserem dar uma olhada. Quer dizer, a preocupação da minha equipe tem sido muito também na divulgação das ideias em relação à dependência química. A gente começou a atuar nessa área aí aos 15 anos, né? Na época tinha voltado do doutorado na Inglaterra nessa área, e o Brasil mudou muito aí nesses últimos 15 anos. Um dos aspectos que a gente achou que valeria a pena investir seria na divulgação de ideias, né, de textos, né, para qualificar os profissionais na área. Eu acho que um dos gargalos para se ter uma política consistente nessa área de álcool e drogas são os recursos humanos. Né? Não tem universidade que tenha profissionais consistentes, não tem cidade, né, não tem região que tenha profissionais plenamente capacitados para lidar com esse problema. Esse é um problema que ocorre de norte a sul, de leste a oeste, né? Mesmo cidades com um nível universitário altíssimo, como por exemplo, sei lá, Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto, apesar de toda a qualificação técnica, não tem profissionais em números suficientes na área de dependência química, por exemplo. Isso ocorre, tenho a oportunidade de viajar pelo Brasil afora. Esse é um fenômeno marcante. Né? Por isso que a minha equipe, nesses anos, né, 10, 12 anos, tem se dedicado a escrever livros, a dar cursos de especialização. Né? Nós temos 2 cursos de especialização, um pela internet, um presencial. Né? Temos cursos de aconselhamento, né, que é fruto desse livro aqui. Né? Estamos lançando um treinamento só sobre crack agora. Então, quer dizer, nós tivemos aprovado pelo CNPq o primeiro mestrado profissional em dependência química, que deve começar no 2º semestre.
Então a gente tem uma linha de divulgação de conhecimento que a gente acha que é grande, né? Não consegue fazer mais, né? Você não consegue fazer mais. Então, porque eu acho que a necessidade do Brasil ela é muito grande. Agora, por que eu acho isso? Né? A primeira parte assim, que eu vou falar, vou tentar dar um panorama, quais são os fatores que têm contribuído uma mudança substancial do padrão de consumo de álcool e drogas no Brasil. Eu vou falar um pouco primeiro das drogas ilícitas, porque a gente hoje, por exemplo, tem crack, né, de norte a sul, de leste a oeste, grandes cidades, pequenas cidades, desde o interior do Nordeste, do Norte, você tem tem crack em qualquer cidadezinha no Brasil inteiro. Isso não acontecia há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, é um fenômeno relativamente novo. O que contribuiu para isso, no modo de ver? Acho que foram dois fatores. Primeiro que os nossos vizinhos, nitidamente Bolívia, Peru e Colômbia, são os dois únicos produtores mundiais de cocaína. A Colômbia vem diminuindo a sua produção de cocaína. O Peru, mais ou menos, estacionado. A Bolívia vem aumentando substancialmente. Essa semana, o próprio Escritório das Nações Unidas lançou o relatório mundial e chamou a atenção especificamente sobre o papel da Bolívia de expandir a área plantada de cocaína. Isso é um fator muito importante, né? Porque a cocaína é exportada, 70% a 80% da cocaína plantada na Bolívia é exportada para o Brasil. A um preço muito barato, a gente não pode esquecer isso. Né? A questão da distribuição, né? Produção alta, preço barato, né? E aí que entra a parte do Brasil. Nós deixamos criar uma maior rede de varejo de venda de drogas no Brasil. Esse é um fenômeno novo. Você pode ver, há 10 anos atrás, as drogas, o crack, estavam restrito às grandes cidades, aos grandes centros. Hoje não é mais. Porque o que mudou? Mudou, de meu modo de ver, a rede de distribuição, o tráfico. Até evito chamar de tráfico, às vezes a pessoa que fala tráfico lembra daquela pessoa com metralhadora nos morros brasileiros. Não é mais isso. A rede de distribuição, esse varejo da droga, ela absorveu um contingente de pessoas que obviamente não eram relacionadas ao tráfico, ou violento, né? Mas são pessoas que vivem da rede de distribuição. E aí vai desde, sei lá, motorista de táxi, o número de mulheres envolvidas com tráfico vem aumentando substancialmente nos últimos anos. As mulheres se arregaram a esse comércio, a esse varejo da droga. Às vezes o dono de um bar é uma mulher que tem 10 filhos. Ele diversificou o personagem envolvido com a distribuição de drogas. E isso, de meu modo de ver, é um fator muito importante, né? Que você agora vai ter que conviver com essa rede enorme. E a maioria desses pessoas de varejo, não é que eles ganham muito dinheiro, né? Quer dizer, ainda o número de pessoas que ganham muito dinheiro é relativamente pequeno. Então nós temos, não é que o tráfico é uma pirâmide, né? Tem muita gente ganhando relativamente pouco, mas muita gente envolvida, e uns poucas pessoas, logicamente, ganhando. Então tem um ponto de, rapidamente, Bolívia já cai na rede de distribuição. Então os intermediários são relativamente poucos. Sempre foi, né? Mas eu acho que do que acontece no Brasil, eles são menos ainda. Né? Então, não vai adiantar a gente só tirar o traficante grande, logicamente tem que ser tirado dessas pessoas. Mas o grande problema, o grande desafio que eu acho que para a próxima geração de brasileiros vai ser como dissolver
essa rede de distribuição, que é um tipo, né, que é, se quiser, uma grande rede que distribui uma droga muito barata. Uma pedra de crack estão vendendo nas ruas de São Paulo a R$1. Né? Ontem mesmo estou fazendo uma pesquisa no remanescente da Cracolândia, né? E que ainda é muito grande, né? E os entrevistadores falam que estão agora vendendo. Teve um efeito paradoxal, né? Dissolveu a Cracolândia, agora os caras estão conseguindo comprar um pedacinho de crack por R$1. Né? Mas antes era 2, 3, 4, 5 reais, assim, muito barato. Né? Mesmo maconha, um cigarro de maconha custa R$1. Né? Então essa visão macroscópica do que nós estamos, em que contexto, né, nós estamos no mundo universitário, nós estamos nesse contexto de uma grande facilitação de acesso à droga, e um acesso a uma droga muito barata. E eu insisti nisso, vou falar mais uma vez, mas para mim eu acho que essa vai ser, para dissolver isso, vai ser, eu talvez não esteja vivo quando isso for começar a ser dissolvido. Porque obviamente a solução não é, obviamente, prender todo mundo, você não vai ter como prender tudo, não vai caber, não é esse. Você tem que ter inteligência de como fazer para dissolver isso. O ideal é que a gente não tivesse deixado desenvolver isso. Mas na medida que desenvolveu, né, as nossas políticas, elas vão ter que levar esse aspecto em consideração. Se a gente for ver, traçar um paralelo com o álcool foi mais ou menos alguma coisa parecida que aconteceu. Né? Só que, obviamente, por uma via mais institucionalizada. A gente tem no Brasil 1 milhão de pontos de venda de álcool. 1 milhão. Você tem isso é dado do Sindicato das Cervejeiras do Brasil. É um dado oficial das empresas. 1 milhão de pontos de venda, você vai ter 1 ponto de venda para cada 200 brasileiros. A indústria, ela visita cada um desses pontos de venda de álcool pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana eles avaliam o potencial de venda desses locais e como expandir a venda de cada um desses pontos de venda. Então é uma lógica muito bem articulada. Eu em alguns momentos sinto até inveja de como a indústria da cerveja ela foi muito eficiente. Não é à toa que os executivos das indústrias cervejeiras do Brasil, eles galgaram postos internacionais dentro da indústria cervejeira. São muito eficientes, né? Porque eles criaram essa logística de vender cerveja também de baixo preço, né? De uma forma bem articulada. Você não vai ter lugar no Brasil que não venda cerveja. Isso que um dia minha equipe foi fazer uma pesquisa em aldeias indígenas afastadas. E, para minha surpresa, a principal bebida que se consumia lá era cerveja. Aquela coisa lá, acho que elas podiam beber caulinha, alguma coisa. É muito mais fácil, mesmo no lugar mais afastado, nos rincões mais afastados do Brasil, que se bebe é cerveja. Então, a lógica, né, da indústria da cerveja, do ponto de vista empresarial, é muito bem articulada. Então, não é à toa, se você for analisar a análise da Bolsa de Valores, quais as ações que estão em alta são as ações da BEV. Me dou esse trabalho de fazer isso. A gente vai ficando velho e vai ficar atrás dessas coisas. Né? Mas para fazer uma análise macro, a indústria não está de jeito nenhum ameaçada, está prosperando, principalmente com a ampliação, felizmente, a ampliação das classes C e D, né? A gente injetou aí 30 milhões de novos consumidores no Brasil, e esses novos consumidores inevitavelmente vão aumentar o consumo de cerveja também. Assim também como vão aumentar o consumo de drogas. Muitas pessoas boas, na verdade,
já ouvi falar isso ao longo dos anos, muitas vezes falam, não, o problema de droga é problema de pobreza. Bobagem. A droga, onde se consome mais droga? Basta ver esse último relatório das Nações Unidas dessa semana. Onde se mais consome droga é nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, na Europa. Na África se consome pouca droga. Então, com a feliz oportunidade que nós temos de ver o nosso país se desenvolvendo economicamente, infelizmente, um dos efeitos colaterais é aumento de consumo de droga, né? Então, não é à toa que nós estamos conversando aqui. Uma das populações mais privilegiadas do Brasil, que são os universitários, e a gente sabe que se consome muita droga entre os universitários, né? Assim como se consome muito álcool. Por exemplo, saiu um artigo dessa semana sobre cirurgiões, viu, João? 15% de cirurgiões. Nossos amigos cirurgiões, um artigo que saiu no Boletim Médico Júnior, mas acho que é da Dinamarca, se não me engano, que 15% dos cirurgiões faziam uso abusivo, o abuso de álcool. Então, a gente não pode, não tem uma solução simples assim. Eu acho que, infelizmente, não estou querendo ser alarmista, né? Mas do ponto de vista de uma análise racional, infelizmente eu acho que o consumo de drogas tende a aumentar, como vem acontecendo nos últimos 10 anos, né? E não é nenhuma crítica a nenhum governo, menos a partido, não é nem isso que aconteceu com vários partidos, vários governos, em vários estados e partidos distintos. Eu acho que nesse sentido nenhum governo, nenhum partido veio com uma solução ainda muito simples frente à dimensão do problema. Eu acho que, especialmente em relação ao álcool, a gente vê, né, as dificuldades que se tem de implementar uma política de fiscalização do beber e dirigir. E sempre é um dado que vale a pena estar no último feriado de carnaval, só nas estradas federais, né, mortes imediatas, foram 180 mortes. No Iraque não morre isso, né? Mesmo na Síria não morre 180 pessoas no fim de semana, não morre. Nenhuma guerra, você pensa, quando morre numa guerra 180 pessoas imediatamente, é que foi um ataque fenomenal. E a gente tem aí só das mortes imediatas, só nas estradas federais. Então, se tiver alguém aqui na esquina que morreu por beber e dirigir, não consta dessa pesquisa. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do custo. E essas pessoas que morrem em acidentes de trânsito são os nossos alunos. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre como morrem os médicos jovens. Né? No CRM nós temos aí, estamos analisando cerca de 2.000 mortes de médicos. Do que morrem os médicos jovens? Até 35 anos. Todos morrem de acidente de carro. Todos. Todas as mortes de médicos jovens no estado de São Paulo, acidente de carro. Não quer dizer que ele tivesse alcoolizado nem nada, mas é como na fase inicial da vida, as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, de plantão para plantão, obviamente é um fator de risco para ter acidente de carro. Né? Então, quer dizer, voltando aqui, mesmo com uma política que o governo federal teve tem uma lei, né, tem uma determinação forte de diminuir o beber e dirigir, isso ainda não está se transformando em números. Né? E sem falar, sei lá, do beber entre jovens e tudo mais. Né? Então, nós temos aí uma situação em relação ao álcool que eu chamo de um mercado desregulado do álcool. Né? Você não tem muitos controles sociais sobre o álcool. Então você pode fazer propaganda de álcool na televisão, você tem 1 milhão de pontos de venda de álcool que pode ficar 24 horas aberto, você pode vender para menores de idade, embora a lei diga o contrário,
mas a lei não é fiscalizada. O Estado de São Paulo atualmente está criando um sistema de fiscalização, mas ainda é cedo para a gente saber se vai ter um impacto, né? Você tem o dever de dirigir, ainda é muito pouco fiscalizado. Então, diferente dos países desenvolvidos, nós no Brasil nós temos um mercado de álcool muito pouco regulado, né? E pagamos um preço por isso, né? Eu tive notícia de uma universidade aqui em São Paulo, que o centro acadêmico comprou de uma baterada só 200 mil latinhas de cerveja e pagaram 50 centavos por cada latinha. 200 mil latinhas de cerveja é um negócio incrível, talvez não coubesse ou não caiba numa sala pequena, né? E para ser consumida de uma forma sem nenhum tipo de controle. Quer dizer, qual é o custo desse tipo de fenômeno? Qual é o custo, por exemplo, do ambiente universitário, qualquer, isso aqui é como acontece em São Paulo, que pode ver isso visivelmente, vai abrir uma universidade, ela imediatamente ela é inundada de barzinhos ao redor daquele campo universitário. E bebe cerveja, as pessoas e os alunos ficam, ao invés de ficar na aula, ficam lá bebendo cerveja. Esse é um fenômeno marcante, né? Quer dizer, como é que você lida com um ambiente, né, universitário, de alguma forma, inundado de bares vendendo cerveja. A gente acha que isso é normal, mas isso absolutamente não é normal. Porque junto com os barzinhos não vem só a cerveja, e vem toda a facilitação de tráfico de drogas que também ocorre ao redor dos barzinhos. Então, para mim, eu estou falando dessas coisas assim, independente da política que a gente possa pensar para o campo universitário, né, em relação ao álcool e drogas, a gente tem que contextualizar essa política dentro desse contexto maior. Nós estamos num ambiente absolutamente contaminado, né, de facilitação de distribuição de álcool e drogas. A minha grande questão é como você lida com... A gente não pode ser ingênuo de achar que sem um esforço muito grande a gente vai deixar de nossos campos deixarem de ser contaminados. Então, algumas experiências, por exemplo, a experiência americana é absolutamente de ser campos completamente livres de cigarro, álcool e drogas. E eu defendo também a ideia assim, de que você tem que ter primeiro uma política ambiental de criar que o campus universitário seja protegido do álcool, de cigarro, obviamente, de qualquer outra droga. Do ponto de vista de saúde pública, se você for ver, né, faz sentido. Porque as evidências mostram que as políticas que funcionam mais são as políticas mais ambientais. Né? Então, porque as políticas educacionais, né, se você quiser só educar os universitários a não consumirem álcool nem drogas, e deixarem todos os botecos ao redor sem nenhuma ação, não há educação que vai desfazer isso. Isso já tem pesquisa e mais pesquisa mostrando isso. A própria Organização Mundial da Saúde tem uma linha de pesquisa aí, analisando políticas e que mostra isso muito claramente. Você deve, do ponto de vista de saúde pública, você deve preferir políticas que interfiram no meio ambiente. Se a pessoa continuar tendo acesso a álcool, drogas muito barato, né, e sem nenhum tipo de dificuldade, o consumo é maior. Simples. Né? À medida que você cria restrições, você diminui o acesso e pelo menos protege algumas comunidades, no caso o campus universitário. Então, eu acho que como fazer isso, eu acho que vai depender de cada campus, e aqui na Unifesp, o Dr. Luiz, o Duino e o
João Alessio tiveram uma iniciativa muito sábia aí de batalhar, e foi uma batalha bem difícil, né, que eu mais assisti, dei apoio moral, mas um apoio moral absolutamente interessado, porque foi uma decisão muito sábia aí do próprio Conselho Universitário de não permitir o álcool no campus, em todos os campos. Então acho que isso foi, para mim, um motivo de orgulho de ver que a Unifesp tomou essa atitude. Né? Acho que cada campus vai poder fazer essa decisão, mas do ponto de vista, importante que eu quero ressaltar aqui, do ponto de vista da saúde pública, de estratégia de políticas públicas, faz sentido isso. Né? Eu tento me contrapor a isso, que é mais simples. Às vezes as pessoas falam, não, basta dar uma palestra sobre álcool e drogas. Os universitários não precisam de mais informações. Né? Você vai ver os caras mais bem informados que tem. Né? Então não é questão de informação. Você pode até abrir fontes de debates, isso tem muitas informações distorcidas. Né? Se você entrar na internet sobre maconha, 99% das informações sobre maconha na internet são favoráveis. Né? São como produzir maconha hidropônica, na Amazon, eu faço isso, né? Eu tenho que saber onde é que eu estou pisando. Né? Você vai entrar na Amazon e colocar maconha lá, a maioria são livros como fazer maconha hidropônica, maconha de qualidade. Então, o meio da internet é extremamente favorável à maconha, por exemplo. Então, aí tem um local, né, uma forma de tentar, não necessariamente educar, né, mas debater, né, que se realmente maconha é tão inofensiva assim, então vamos financiar que os nossos jovens fumem maconha e vão ficar todo mundo feliz, né, que obviamente não é o caso. Né. Então, mas não é só a questão de educacional, né, de dar informações, eu quero ressaltar isso. Se você não tiver uma política ambiental muito clara, né, você não vai dissolver padrão de consumo com informação, principalmente no grupo dos universitários. Agora, acho que esse é um aspecto assim, mais de prevenção, né, de contextualização, né, de como que as nossas políticas vão ter que estar em cada canto. Obviamente, cada universidade tem o seu problema. Há outro aspecto, né, da parte universitária é como dar cuidado para esse tipo de população que se envolve. Como o nosso reitor Albertoni salientou, né, felizmente nós lidamos com uma população, né, que é bastante saudável. Né? Você pegar a população de 10 anos a 30 anos, essa população não devia estar doente, devia ficar doente. Mas se a gente olha o que acontece com essa população, nós ainda temos uma alta mortalidade, principalmente por morte violenta. O que morre nossos jovens no Brasil? Morte violenta, homicídio. Homicídio e acidente de carro. Então são as duas principais, é um nível de acidente grande. Eu lembro até que 2 anos atrás estava numa reunião da Organização Pan-Americana de Saúde, que estavam querendo discutir sobre a saúde do jovem, né? Que é a semelhança do que já foi feito, né? Quer dizer, criar um movimento de cuidar das crianças, né? Cuidar dos idosos, cuidar das mulheres, como grupo de vulnerabilidade. Isso funcionou, se a gente for ver, começou com as crianças, né? Começou a criar políticas mundiais sobre proteção das crianças. E no Brasil, a gente tem uma história boa de contar que a nossa mortalidade infantil vem caindo consistentemente. A gente está melhorando nisso, mas por políticas muito ativas em relação às crianças. Em relação às mulheres também, né? Vem caindo mortalidade materna, vem melhorando, mas vem melhorando. Os idosos também foi o último grupo, de alguma forma, que a população do mundo vem ficando mais idosa, você tem que criar políticas globais de cuidado aos idosos. Os jovens, né, porque
que às vezes aparentemente eles serem saudáveis, né, eles ficam meio perdidos, né? Sem uma política consistente de proteção para esses jovens. Mas infelizmente tem uma alta mortalidade, principalmente da morte violenta, como eu falei, né? E obviamente está relacionado com o uso de álcool e drogas. Mas não é só álcool e drogas que matam o jovem, né? Eu tive mesmo nessa reunião, por mais que eu defenda políticas de álcool e drogas, eu tive que falar isso, que para mim a violência, né, ela é um fator no Brasil que contribui muito para os jovens, né, para a mortalidade dos jovens. E a violência é um fator muito importante do ponto de vista de saúde pública. Se você olhar no Brasil hoje em dia, vai ver que a violência ela vai estar em todas as camadas sociais como um fator de risco. Isso por si só, são vários tipos de violência, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas obviamente o uso de álcool e drogas tem uma certa ponto de contato com a violência com os jovens. Mas o fato é assim, essa população, apesar de ser saudável de uma maneira geral, elas vão ter algum tipo de problema. Principalmente problema de desadaptação, ou de estresse acadêmico, ou de desadaptação, se ela vem de uma cidade para outra, né? Se ela começa a usar substâncias. A questão é como cuidar dessa população sem precisar esperar que ela se torne um caso clínico grave. E, logicamente, quando você se torna um caso clínico grave, às vezes precisa de internação, precisa de um cuidado psiquiátrico mais estruturado e mais caro. Né? Porque o desafio seja de você tentar fazer uma identificação precoce em uma busca ativa dentro dessa população. Eu acho que esse que é o conceito importante daí da gente estar pensando como fazer essa identificação precoce e busca ativa. Que aí vai ter desde aquele aluno que começa a faltar, desaparece, ou que vai mal, não está tendo desempenho acadêmico baixo, que é um aluno de risco, né, que tem que trabalhar com o comportamento de risco ou aluno de risco. E criar políticas de assistenciais mais ativas. Eu acho que o nosso serviço para esse tipo de população, ele não pode ser passivo. Porque se você monta um serviço e fica lá, um psicólogo, um assistente social, e fica lá numa salinha, vai vir pouca gente. E tem uma série de barreiras que a pessoa tem que vencer para se identificar com um caso e buscar ativamente a sua ajuda profissional. Ela só vai quando está já num caso grave. Eu acho que o serviço tem que ter um radar, né, bem ativo para poder estar buscando esses casos. Né? Eu acho que isso a gente tem que aprender ainda muito. Né? Se não se fala. Nós temos aqui na Unifesp, a minha equipe, nós temos vários serviços. Nós temos várias clínicas de internação para dependência química, nós temos vários ambulatórios com padrão excelente, tudo pelo SUS, vários serviços ambulatoriais. Ninguém da Unifesp, em nenhum campo, né, poderia ficar descoberto do nosso serviço. Nós temos uma rede assistencial. Né? Nós trabalhamos até junto com o Conselho Regional de Medicina, nós temos um trabalho só para médicos com transtornos mentais. Né? E os médicos acabam vindo, mas às vezes você precisa, né, dar um exemplo parecido com o dos médicos, mas nós temos um serviço que o médico pode ligar a qualquer hora, o médico ou sua família. Mas além desse serviço do médico poder espontaneamente procurar, né, todas as comissões de ética dos hospitais sabem desse serviço e pode recorrer a esse telefone e trocar ideias de como ajudar um colega no hospital X que esteja precisando de cuidado. Né.
gente está saindo só de uma postura passiva, né? Mas educando os nossos colegas das comissões de ética, dos outros hospitais, divulgando o nosso serviço para essa rede de colegas. A gente já tem aí mais de 500 médicos atendidos na nossa rede. E, infelizmente, a gente conseguiu cuidar da maioria dessas pessoas. E são pouquíssimos os casos em que precisou perder o certificado médico. O objetivo até do serviço é que a pessoa se trate e não perca o diploma médico. Né? Então é uma coisa muito parecida que acontece em outros países. Né? Cuidar da saúde do médico. Né? Tem um movimento internacional que nós médicos somos péssimos em cuidar da nossa saúde. Né? Eu sempre vim, quando eu vou nas reuniões do Conselho Regional de Medicina, do gordo, fumante, né? E você vê que as pessoas não têm tempo de cuidar tanto da nossa saúde. Mas, existe uma tendência mundial de ter políticas mais específicas sobre a saúde do médico, que é muito parecido com o que a gente está falando aqui, né, de como cuidar da saúde dos universitários. Então, mas de qualquer forma, a criação desse serviço, ele tem que ser um serviço especial. É isso que a gente tem que estudar melhores maneiras, né, de não sairmos só pelo ambulatório isolado dentro de uma estrutura universitária. Isso é lógico que é melhor que nada, mas a atitude do serviço como tem que ser muito mais proativa. Esse que é um princípio que eu gostaria de salientar. Acho que talvez esse seria a primeira, só para contextualizar, então a gente pudesse passar um tempo aí de ping-pong para conversar, senão vou deixar aqui eu converso, eu falo até amanhã. Tá bom? Obrigado pela atenção. A gente agradece ao professor Alzira pela brilhante exposição, né? Ele traz questões que nos fazem realmente refletir sobre a atuação nossa dentro das universidades. Enquanto ele falava, ia passando um filmezinho na minha cabeça do comportamento dos estudantes da minha universidade, as caloradas que a bebida entra, junto com a bebida entra outras drogas. No nosso campo, na nossa universidade já não tem a proibição do consumo de álcool, mas é o consumo no dia a dia. Mas nas festas, principalmente nas caloradas, o álcool estava presente, consequentemente outras coisas. Né? Muita coisa interessante para a gente pensar, né? E aí eu abro a palavra para a participação do público, lembrando que nós teremos até 10 horas, porque 10 horas tem a segunda mesa que a gente tem que caminhar. Eu, infelizmente, Neuza, quem quiser pode estar anotando, eu não sei o nome de todo mundo, eu vou começar a indicar assim pela ordem. Neuza. Bom dia a todo mundo. Algumas pessoas eu já conheço, quem não me conhece, eu sou Janeuza, sou pró-reitora de Assuntos Estudantis da Federal do Rio Grande do Norte. Bom, eu tenho duas perguntas, professor. Uma primeira é sobre a política de vocês de proibir o uso, porque a gente também tem essa política lá na UFRN. E o que é que vocês fazem para coibir aqueles que burlam essa norma? Como é a condução desse processo? É um processo extremamente complicado. Como o Severino falou, que a gente chama de bio, é difícil, porque tem as festas, as caloradas, são proibidas? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre o atendimento ao estudante que usa droga e que já está com problema. Vocês têm um sistema via SUS. Esse atendimento, ele tem que entrar na fila do SUS ou tem um atendimento especial para o aluno da Unifesp? Tá? E a segunda é um convite.
Eu gostaria de convidá-lo para um debate programado por uma equipe lá da UFRN, que eles é um grupo de alunos daquele grupo que é Proibido Proibir. Então eles estão querendo abrir um debate, mas chamando pessoas só que são a favor do uso da maconha. E eu falei para eles que tem que ter uma pessoa que tenha uma posição contrária. E eles falaram que a pessoa que eles pensaram, a pessoa se recusou, enfim. Então eu gostaria de já fazer esse convite em público, ele me abriu essa discussão. Eu acho que seria interessante o senhor estar nesse debate. Muito obrigada. Começar pela última. Eu tive a oportunidade de ter um debate com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Folha de São Paulo, cidade Ribeiro. E tinha uma plateia muito hostil. E literalmente eu tive que sair escoltado pela primeira vez da minha vida, né? Olha que ao longo eu falo mal da indústria do cigarro, eu falo mal da indústria do álcool, eu nunca me senti ameaçado pessoalmente, fisicamente, né? Mas nesse dia, na Folha de São Paulo, né? Provocado até inclusive pelo Gilberto do Mestre, a plateia queria me bater. Eu saí escoltado mesmo, porque os dois seguranças me acompanharam até o meu carro, né? Então é um debate mais do que então se garantirem a minha segurança, a condição a segurança é fundamental e um prazer saber depois do horário. Eu nunca fui para o Natal, uma das poucas cidades que eu não fui para o Nordeste foi Agora, em termos da segunda pergunta, vou deixar a primeira para o Levino que responder, que eu acho que é. Em termos nós temos um acordo assim, né, com a parte, né, Isabel, que cuida aí da parte do serviço dos alunos, né? Nós temos, eu cuido assim da parte assistencial, né? Nós temos aqui a SPDM, que é um órgão separado da universidade, mas que cuida da parte assistencial. Nós temos mais de 10 hospitais, nós temos aí uma quantidade de serviços do SUS muito grande, né? Então a gente tem um compromisso muito forte, né, com a universidade, que qualquer aluno que precisar ser atendido, ele vai ser atendido imediatamente. A gente não podemos falar que vai pular a fila do SUS, porque isso seria ilegal de falar isso, né? Contra o espírito SUS e você dá prioridade. Mas nós temos uma rede tão grande, né, que ele vai ser atendido imediatamente. Isso nós garantimos em qualquer nível de assistência que ele precisa. Então, acho que para nós a vantagem da universidade é nós termos aí essa rede assistencial de 12 hospitais, um quarto da assistência do cuidado primário de saúde da cidade de São Paulo é feita pela universidade. Nós temos aí mais de 200 leitos para dependência química aqui ao redor de São Paulo. Então, o nosso diferencial é que nós temos a rede assistencial pelo SUS. Então, não é problema, assim, não é dos alunos aqui, não é a rede, e usar a rede não é o problema. Mas nem está usando tanto. Esse é o problema. Nós temos a rede, mas por isso que eu chamei a atenção anteriormente de que possivelmente tem muita gente com a necessidade, mas não está tendo o serviço. Por isso que eu salientei o aspecto que se você esperar a pessoa se transformar num caso clínico, a gente já perdeu um bom tempo aí. Por isso que o desafio desse nosso serviço é tentar chegar antes do cara virar um dependente químico que está roubando, abandonou a escola, aí ele vai precisar ser internado, sei lá, né? Ou de um cuidado mais estruturado. O ideal é a identificação precoce e busca ativa, né? Para uma população saudável, no geral, ela é a melhor estratégia. Agora, talvez se eu pudesse falar sobre a prática da proibição aqui, que é recente, né? É recente. É exatamente isso que eu ia falar. A norma foi aprovada aqui em dezembro.
Então, a gente teve um período de férias, as aulas começaram essa semana. Não deu tempo. A gente detectou alguns casos positivos, por exemplo, teve a entidade estudantil atlética que tinha uma tradição de fazer festa com muita cerveja, elas estão respeitando. Fizeram até churrasco, só refrigerante. E a gente teve uma denúncia, porque aqui a gente tem o trote também é proibido. Então a gente tem o disque trote e o e-mail. Então a gente tem recebido algumas denúncias. A gente recebeu uma denúncia que ocorreria ou ocorrerá uma festa hoje no campus de Guarulhos. Inclusive a denúncia dizia 5.000 latinos de cerveja. A gente conseguiu detectar pelo Facebook os organizadores, eles vieram aqui ontem, foram convocados, assinaram um termo de ciência, eles sabem que não é permitido, tanto o trote quanto o álcool. Se ocorrer, eles vão sofrer as sanções previstas no Código de Ética. Então, vai abrir uma comissão de sindicância, uma comissão disciplinar. Mas a gente não tem uma experiência ainda para contar, são só esses casos. Agora, é interessante notar que o Conselho Universitário aprovou a proibição de qualquer evento. Se vier o ministro, não vai poder estourar um espumante, se alguém definiu uma tese de doutorado. E a maior resistência no Conselho Universitário nem foi dos estudantes, foram dos professores. Bom dia a todos. Meu nome é Aide, eu sou diretora de programa de assistência da FUNC, da UFMG. Eu sou professora da Faculdade de Enfermagem, sou enfermeira. Eu gostaria, professor Meduí, de compartilhar com vocês que nós também, assim como Natal, Rio Grande do Norte, nós temos na UFMG instituída já essa proibição, né? Desde o Fonapraça anterior eu trouxe essa medida que tinha sido tomada pelo Conselho Universitário e pelo reitor, também com muita luta e muita resistência de maior parte dos docentes, e que nesse período nós estamos assim lutando muito para manter a decisão, mas não tem sido fácil, sabe? Principalmente nós temos identificado no meio estudantil, nas moradias estudantis, porque nós não temos um grande controle, não temos condição de controlar a entrada de bebida nos apartamentos. Então, não tivemos até o momento, mas estamos tomando as medidas necessárias e quando identificarmos esses grupos que estão resistindo, nós temos o recurso do processo administrativo. A partir de 3 advertências, já entra-se com o processo administrativo para aqueles que estão comprovadamente reincidentes nessa questão. Mas eu gostaria de saber do senhor, professor, que um dos grandes desafios que nós temos enfrentado na assistência em saúde estudantil, principalmente em relação a álcool e drogas, é que nós sabemos que a pessoa tem que ter o desejo de procurar essa assistência, não é? Como fazer para nós fazermos essa busca ativa é uma possibilidade, mas nem sempre ela é suficiente, porque nós não podemos forçar a vontade desse estudante, ou podemos? Como agir nesse caso? A busca ativa, né, obviamente você vai ter que ter alguns parâmetros para identificar alguém num caso, né, nessa busca ativa. Os suspeitos, os comportamentos mais óbvios assim se ele não está indo bem na escola, né, se ele está faltando muito, né, se ele teve algum episódio de alteração de comportamento, tipo agressividade ou alguma coisa que destacou essa pessoa dentro do contexto acadêmico. Você tendo esse parâmetro, você já tem condições de saber o que está acontecendo com ele. Nem sempre vai ser álcool e droga, né? Ele vai ter algum problema de desempenho acadêmico. O que a universidade tem que fazer é oferecer uma avaliação para ele, né? Para ele e eventualmente para a família, né? Então a gente não pode se isolar, mesmo que a pessoa seja maior de idade, né? E tenha esse contexto, mas eu acredito que a gente tenha um compromisso, né, com o bem-estar dos nossos alunos, e que eu acho que ter contato com a família para expressar no mínimo
preocupação da universidade, que aquele comportamento dele possa ter repercussão, você pode falar, não sei o que é, né? Não tenho, posso ter certeza que esteja consumindo drogas. A gente não pode ter essa abordagem inicialmente, né? Lógico que na primeira coisa, se a pessoa foi identificada por uma dificuldade de performance, você pode falar, algo está errado. Nós temos como ajudar, mas se ele não quiser, fala, não quero. Né? Mas aí eu acho que minha tendência seria de ampliar as pessoas que possam ajudar, no caso dos familiares. Né? Aí vai depender um pouco, né, de como, a impressão que eu tenho, por exemplo, como as outras universidades, principalmente os americanos, que tem muito mais, eu acho que a estrutura, como acho que a impressão que eu tenho, eles têm muito mais universidades, um público universitário muito maior. Né? Eles publicam, tem estudos, inclusive já mandei, tem uma literatura muito grande sobre a assistência de saúde da população universitária. A impressão que eu tenho, sendo uma leitura mais geral dessa literatura, que a tendência às vezes é fazer mais ou menos isso que eu falei, mas depois, quando os casos vão ficando mais evidentes, eles vão tentando ser um pouco mais impositivo. Desde não tolerar álcool e drogas nos dormitórios dos campos, vira assim quase que crime, né? Crime dentro e as pessoas são expulsas, se persistirem nesse tipo de comportamento, né? Mesmo o uso de drogas, né? Se for isso identificado, a pessoa vai passando por um tipo de observação mais sistemática, chegando até que colocando como condição para se ela vai permanecer no campus, se ela vai fazer exames de urina regular como condição para permanecer no campus. Mas isso são gradientes, né, de intervenção, né, que a gente precisa, no meu modo de ver, no estágio que nós estamos aqui, primeiro criar as condições, primeiro criar os serviços. E aí as políticas de serviços têm que ser mais diplomáticas, obviamente, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Mas vai ter, com o passar dos anos, a gente vai identificar casos mais difíceis, mais relutantes, que você vai ter que desenvolver outras políticas para lidar com esses casos. Não tem dúvida que daqui a alguns anos, quando a gente estiver discutindo aqui, a gente vai estar discutindo, inevitavelmente, como aconteceu nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Abelardo, eu sou técnico de enfermagem do Instituto Federal de Alagoas, São Paulo, campus Marechal Deodoro. Lá no campus que eu trabalho, não é permitida a venda do álcool dentro da unidade, mas a gente sabe que em alguns eventos entra o álcool escondido. Mas a minha grande preocupação é a seguinte: nós proibimos o uso do álcool dentro da instituição, né? Trabalharmos este aluno para não consumir o álcool, mas que dentro do seio da família, as festas mais importantes, as datas mais comemorativas, ela está associada ao uso do álcool, né? Seja um aniversário, um casamento. Então, como vamos trabalhar esse aluno dizendo que o álcool não é benéfico se na casa dele, ou seja, dentro da família, ele vê o uso constante do álcool? Olha, eu acho que a universidade ela não vai conseguir modificar a cultura que a gente vive de uma maneira geral. O que a gente pode criar é uma cultura universitária de valorização da vida e de valorização da sanidade, né, dentro do ambiente acadêmico. Se no período que essa pessoa passar do ambiente acadêmico, ela perceber que nós, universidade, valorizamos uma cultura acadêmica, de uma certa intolerância com o consumo de qualquer substância dentro do ambiente acadêmico, porque para mim a cultura acadêmica ela é incompatível com a intoxicação. Eu nunca tive uma ideia intoxicada. Duvido que alguém tenha uma ideia brilhante ou vai ter um trabalho acadêmico intoxicado com qualquer substância. Então, eu acho que tem que prevalecer o melhor da cultura acadêmica,
que é de ter um ambiente de debate, né, mas sem intoxicação. E eu acho que a cultura, de uma maneira geral, se você olhar, não sei, olhar na televisão, a televisão, a propaganda de cerveja é um estímulo para a intoxicação. Eu tenho filhos pequenos, quando eu vejo televisão, eu vejo jogo de futebol, é difícil ver nos intervalos um bombardeio terrível estimulando os meus filhos a usar cerveja. Eu posso fazer o possível para banir o propaganda de cerveja no meio de comunicação. Enquanto isso, eu faço o meu dever de casa, aqui na minha casa não tem intoxicação pelo álcool. E no ambiente acadêmico que eu quero trabalhar, não deveria ter intoxicação nenhuma. Então, eu acho que se a gente fizer isso, né, não só no ambiente acadêmico, eu iria mais longe. Eu acho que eu defendo que, além do ambiente acadêmico, que a gente caminhe do ambiente ao redor do ambiente acadêmico, não pudesse ter intoxicação. Eu acho, e já defendi isso em vários locais, que ao redor de escolas e universidades não deveria ter bares vendendo nada. Né? Isso, eu acho que vai depender de cada cidade, da lei de cada cidade, mas do ponto de vista de saúde pública, eu defenderia isso muito claramente. Então, é isso que eu acho que a gente pode fazer. Né? Porque a outra questão vai ser o quanto que a gente vai interferir na família do sujeito lá, é mais difícil. Né? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Meu nome é Alcides e eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e estaria aqui representando a reitoria, a pessoa do professor Cláudio Amante, e também me apresentando que nós estamos desenvolvendo, foi criado e estamos desenvolvendo trabalhos na área da gestão, assistência e saúde do estudante. Isso foi coisa que começou em agosto de 2010. Fomos assim surpreendidos quando de uma festa que ocorreu na nossa universidade, festinha, né? Em que no dia seguinte, de frente ao prédio da reitoria, não se podia andar devido a tanto vidro quebrado de garrafas de cerveja. Pior, a cerveja de lá estavam consumindo bebidas em garrafas, né? De vidro. E então, o que consumiram numa festinha de confraternização foi nada menos do que um caminhão de cerveja, não, uma carreta de cerveja. Então, diante dessa situação, houve aquela correria. Quem é o culpado? Mesmo porque a comunidade no entorno da universidade já estava reclamando à polícia da bagunça que a Lunato estava fazendo. Quanto a, digamos, o que fazer? Nós achamos que imediatamente deveriam proibir, porque a universidade é um lugar onde se busca o conhecimento, é um lugar de ensino, não é um lugar de festa, nem um lugar de comércio ou até tráfico de outras drogas. Né? Felizmente, não é, foi tomada a decisão, então não foi proibido festas com bebida alcoólica naquela dimensão. Lógico que quando da realização da festa, sempre há o responsável, que geralmente é o aluno lá do centro acadêmico, né? Que assina até um documento. Mas no momento da responsabilidade do resultado da festa, aí ninguém quer assumir, né? Então, nós somos da opinião de que tudo se faz, né, com toda liberdade, mas com responsabilidade. Estamos trilhando nesse caminho. Resultado dessas festas, além desse ambiente, ocorreu o caso de um acidente em que o aluno saiu da festa. Lógico, ele poderia ter bebido em outro local, mas ele bebeu ali e caiu lá na Beira-Mar, foi de Santa Catarina, ilha, não é? Beira-Mar Norte, e acabou morrendo afogado. Né? Nós temos tido também bastante, alguns casos de suicídio. A gente não sabe o que está acontecendo na cabeça da Lunato, previamente. Né? Embora, né, diante dessas
situações, desses casos, em observando do que a nossa transição populacional, transição que passou por uma transição epidemiológica, nós trabalhamos com uma comunidade na faixa etária jovem, aparentemente sadia, nós observamos que o número de acidentes suicidas ou mortes violentas estão aumentando, né? Assim como o surgimento, porque nós estamos envolvidos no processo da doença da ordem mental, né? Coisa mental. A nossa universidade, ela tem lá uma estrutura, tem um hospital universitário, tem lá tem consultório, tem psiquiatra, nós temos a nossa assistente social, nós temos o nosso psicólogo, que atende essa demanda que se apresenta já com problema. Estamos envidando esforços também para que se procure detectar o problema na sua origem. Como? Né? No trabalho que a universidade faz com relação à recepção ao acolhimento dos novos professores, já está sendo feito através do programa Profor, né? Uma orientação aos professores, esse pessoal da psicologia, de que fique alerta quanto o seu aluno em sala de aula. Eu acho que é o contato mais íntimo que se tem com essa comunidade acadêmica. Não é? Eu, por exemplo, nas minhas disciplinas, tenho tido aluno em que se manifestam, não é, de forma diferente daquele normal, atrasando, né, nos seus compromissos, nas suas avaliações, e que você pode detectar, e daí ele pode fazer o encaminhamento prévio. Então, isso nós já estamos fazendo e pretendendo, não é, ampliar essa informação, pelo menos, esse preparo aos professores. Não é? Bom, pensamos que dessa forma podemos estar atingindo um pouco mais. Então houve aqui também, me permite comentar, comentários com relação a nós, de que nós temos o álcool em praticamente todos os cantos. Na nossa casa é cultural, né? Até então, já estou pelo menos diminuindo. Quando chega uma visita, você apresenta o que ele quer beber. Quer beber álcool? Hoje já estamos transformando um pouquinho, digamos. Você quer um refrigerante, quer uma água, fica um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso? É que nós deveremos também procurar ensinar pelo exemplo. Ou seja, o ambiente da universidade não é local para que se esteja oferecendo álcool. Tentar proibir o máximo. Né? Na verdade, eu estaria não fazendo uma pergunta, né? Nós trazemos algum comentário, mas aproveitando a oportunidade de saber se na Unifesp, né, já estão, têm essa experiência, outras universidades, né, e pensar num possível encaminhamento dessas questões, em que, considerando a demanda, nós precisamos ter uma estrutura de atendimento ampla, não é? E que nós estamos encaminhando, primeiramente, essa nossa pequena estrutura, mas considerando essa demanda elevada ao Sistema Único de Saúde, através dos CAPs e outras coisas. Ok, muito obrigado. Por mais um comentário, tem uma pergunta. Bom dia, meu nome é Jairson Valtero, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, e coordeno o Núcleo de Atenção ao Estudante. Interior do Rio Grande do Sul, vocês já imaginam que a gente consome de carne, né? Então, dia 14 de dezembro é o churrasco para a universidade, uma hecatombe de vaca, e daí cerveja para todo mundo ao real. Todo mundo, né? O reitor, quem conhece o nosso reitor, ele é bem avantajado, ele tem bastante. Assim como todo mundo. Então, na verdade, observando os relatos da turma aqui, colegas, o nosso grande problema, obviamente não menosprezando as outras drogas, é o álcool. Aqui eu acho que todas as falas estão se referindo ao álcool. Então, até uma sugestão do nosso trabalho, eu não saberia como, mas de repente ter isso como foco. Porque o que eu observo da nossa realidade seriam dois padrões. Primeiro, as drinking parties, quer dizer, o consumo abusivo. O nosso aluno, ele abusa, ele pode passar muito tempo sem beber, mas ele tem momentos, episódios do abuso muito grande. E o outro, que é um padrão, já vai mais para o alcoolismo, mas a gente acredita que é algo que demore mais.
Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Nós tentamos trabalhar, então, contra esse padrão de abuso, que parece que é um pouco mais difícil, e esse padrão do alcoolismo, que é algo que se dá futuramente. Nós temos uma população formada de ascendência germânica e italiana. Então, o álcool é algo que está muito entremeado. E aqui vem a minha pergunta, se a gente trabalhar, isso aqui não tem nada a ver com redução de danos, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas diante do que a gente tem na realidade, a gente já começa a pensar várias alternativas de formar um consumo consciente. A gente já está falando nisso, né? Quer dizer, como você vai identificar que você está consumindo álcool demais enquanto estudante, que aquilo está tendo um reflexo na sua vida acadêmica? Então, a primeira pergunta era nesse sentido, e a segunda era muito mais para trabalhar um pouco a questão de até que ponto nós estamos conseguindo identificar o que nós estamos usando para identificar e se, na verdade, o consumo à droga, que nós sabemos que sim, ele é uma comorbidade, né? Existem outras coisas por trás e talvez o nosso esforço ele tenha que ser nesse sentido coletivo de identificar o que está por trás do álcool, o que vem junto. No terceiro ponto, que na verdade é um chamamento aos colegas, que eu achei muito bom que o senhor falou recentemente, sim, sobre criar um ambiente saudável. Nós sabemos que não é possível eliminar o consumo de drogas de dentro da vida acadêmica, de dentro do estudante, mas de dentro da universidade é possível. E eu acho que aí os professores entram. Como eu falei recém, esse churrasco que se dá no FSM, dia 14 de dezembro, aniversário da universidade, onde se consome muitas drogas, ele é feito, drogas, álcool, ele é feito dentro de um centro de eventos, que é o lugar onde dá para consumir, porque aí a universidade ganha dinheiro alugando isso. Então, na verdade, a gente não pode focar, obviamente, só nos estudantes, todas as IFES, mas a gente tem que observar também até que ponto nós, enquanto gestores, professores, educadores, técnicos administrativos, não estamos fomentando também esse consumo. Mas a pergunta que eu tenho que fazer são essas duas, né? Se é possível a gente criar padrões de consumo consciente ou possíveis, considerando que na cultura desse aluno o álcool está permeado, e se a gente consegue evitar aí o alcoolismo, que é algo que o alcoolista ele vai se criar, ele vai levar muitos anos para desenvolver o alcoolismo, pelo que a gente tem observado no nosso aluno. Ou seja, muitas vezes é após a formatura, quando ele tiver uma vida estável, que isso vai ter consequência na saúde dele. Antes isso é simplesmente o cara que gosta de beber e aguenta beber bastante. Antes a gente não vê isso. Então a gente está trabalhando nesse sentido, né, de poder reduzir o que no futuro vai ter reflexo. Bom, obrigado. Eu acho assim que vale a pena fazer essa distinção. Eu defendo muito fortemente que no campus universitário você crie um campus saudável, né, e incompatível com qualquer uso de substância. Eu acho que essa é a ideia do campus saudável, né? A gente fala nas primeiras conversas que eu tive com o Eduino, é uma proposta mais positiva, né? Não estamos contra, nós somos a favor do campus saudável, nós somos a favor de um ambiente acadêmico íntegro e do melhor do ambiente acadêmico, né? Criar as condições onde as ideias possam fluir e se desenvolver. Acho que essa é um mote, né? Senão a gente vira como uns paladinos anti-álcool, que não é o que precisa fazer. Nós estamos defendendo a saúde pública, a saúde do campus, né? Nada como campus, a ideia de campus saudável. Agora, para isso o campus tem que ser impermeável ao álcool, não tenho dúvida disso. Se dentro desse processo a gente quiser fazer o lado educacional, né, de qual seria o limite considerado seguro para o álcool, isso tem que ser feito, né? A própria Associação Médica Brasileira agora está lançando um curso, né, para que isso ocorra. Por exemplo, você pegar a Organização Mundial de Saúde do ano passado, são os 4 principais fatores de risco para a saúde no mundo inteiro. O que impacta na saúde no mundo? É álcool, tabaco, obesidade e falta de exercício. Então você vai ver qual é o mote. A gente pode transformar o mote da própria Organização Mundial de Saúde de que fazer o ambiente saudável dentro do campus. O campus é um lugar de elite, né, que deveríamos estar
nos guiando na direção do que a OMS está querendo fazer no mundo inteiro, né? Então, uma vida saudável, sem álcool, sem cigarro, né? As pessoas sabendo. O cigarro é tolerância zero, ninguém nunca provou que um cigarrinho faz bem, né? O álcool, ele obviamente requer um cuidado especial, que tem um padrão de consumo considerado seguro, que é bem menos do que o reitor da Santa Maria eventualmente consuma. Com todo respeito aí. Você me escuta. Mas, tá frito lá. Mas, fora respeito, aqui sou eu para falar do peso do colega, né? Mas isso, até o exemplo que eu dei do Conselho Regional de Medicina, que as pessoas lá tem muitos obesos, muitos fumantes no próprio Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo. Então, mas a gente colocar esses 4 fatores de risco, minha tendência seria de trabalhar com o campo saudável dentro desses 4 fatores de risco, né? As pessoas fazerem mais exercícios, né? de controlar o peso, quer seja no peso, quer seja no álcool. Aí tem um fator educacional, porque as pessoas acham que sabem quanto que pode beber, ou até acham que sabem sobre dieta, mas tem um conhecimento muito fragmentado e muito errado muitas vezes. Porque, por exemplo, o que é considerado um beber de baixo risco para mulher e homem é diferente. A mulher que bebe um copo de cerveja por dia não tem nenhum impacto na sua saúde. Se ela beber 2 copos de cerveja, o seu risco de câncer de mama aumenta 20%. Você vê como é sutil a informação, né? E com o aumento do consumo de álcool entre as mulheres, né? Quer dizer, a chance das mulheres nessa próxima geração aí terem mais câncer, por exemplo, aumenta muito. Então, infelizmente, quer dizer, o consumo de álcool seguro ele é pequeno, né? 1 copo de cerveja ou vinho por dia para as mulheres, 2 copos de cerveja ou vinho para nós. Acima disso, né, pouca gente bebe isso. Populacionalmente, quase ninguém bebe tão pouco assim. As pessoas no Brasil, infelizmente, quando bebem, elas bebem picos de consumo. E exatamente esse pico de consumo, os ingleses chamam isso de binge, né? Quer dizer, é um pico de consumo. Ninguém bebe esse, vai em qualquer bar, ninguém vai beber 1 copo de cerveja. Esse é um pico. Só quando bebe 5, 10 copos de cerveja. Exatamente, você teria que... e é um dos tipos, é um padrão de beber muito perigoso. Então, se a gente educasse os nossos jovens de que esse pico de consumo de álcool é muito perigoso, porque esse é o padrão de consumo que está relacionado com acidentes e vários tipos de problemas de saúde, né? Que é o que a gente vai ter que fazer, de falar de quantidade e padrão de consumo. Então eu não tenho dúvida que tem um papel aí educacional para as pessoas aí, não que elas vão... Tudo sempre que eu falo isso, tudo falo, mas é muito pouco. Pode ser de saúde. Infelizmente, o álcool em baixas doses ele é pouco tóxico. Se você beber 1 copo de cerveja, ele é pouco tóxico. Se você beber 10 copos de cerveja, ele é bem tóxico. Por isso que as pessoas têm ressaca, né? A ressaca é uma exposição de um lado tóxico do álcool. Por isso que as pessoas têm sintomas desse lado tóxico do álcool. Então, próximo. Acabando aí, né? Eu queria combinar com vocês. São 10 horas, a gente tem mais 4 pessoas inscritas. Talvez vocês no sentido de que as 4 pessoas falassem, né? E o professor Laranjeira, então, daria o comentário no conjunto. Ok? Meu nome é Grace, eu sou psicóloga da Federal do Rio Grande do Sul. Primeiro, eu queria só assim, trazer uma reflexão, que eu acho que todo mundo tem falado aqui um pouco do desafio de, até né, o que o senhor colocou agora, falou um pouco atrás, desse campo saudável, desse campo né, mais limpo, né, de qualquer tipo de droga.
Só uma reflexão em relação ao papel da assistência nisso, né? Porque também o controle dessa manutenção desse campo saudável é um esforço conjunto da universidade, né? Às vezes, para assistência, só para recair sobre a assistência, a produção desse campo saudável, eu acho que é um esforço um tanto inócuo, assim, porque não é só a assistência que tem que fazer isso, né? Quem faz o controle dos espaços, né, quem está nos locais assim, para estar vendo isso, para estar podendo o poder de controle, acho que não é assistência. Assistência faz outra coisa, né? Faz o cuidado e não o controle. Outra coisa que eu acho que só para corroborar com o comentário que foi feito, que sim, que os estudantes que têm problema com álcool e drogas não são os que procuram o nosso serviço, de fato, a gente tem essa experiência lá. Mas ao mesmo tempo, trazer uma outra reflexão que é assim, que um outro tipo de consumo de droga que tem aparecido muito, não sei que a gente tem falado de álcool aqui agora, mas eu acho que é importante também trazer, não sei se é a realidade das outras universidades, mas um tipo de droga que não se enquadra nesses critérios, por exemplo, da busca ativa. Um tipo de droga utilizado para fazer ou manutenção ou aumento de performance acadêmica, como por exemplo a Ritalina.